Olá, estamos novamente com mais um programa independente que, através da TV Século XXI, leva até você informações sobre a instituição Pare Haroldo, sobre o tratamento de dependência química e também de prevenção ao uso e ao abuso do álcool e outras drogas. E hoje nós vamos conversar com a Tatiana Passos Zimberberg, uma doutora que já veio em nosso programa anteriormente falar sobre sentimentos. E hoje ela vai nos falar sobre o sentido. Tatiana, explica pra gente. Uma vez você veio falar sobre os sentimentos e a dependência química. E hoje você fala sobre os sentidos, principalmente o olhar. O que você tem para nos dizer sobre isso? O olhar, a gente é uma sociedade da imagem, né? O tempo inteiro são cores, são formas, são expressões. E ao mesmo tempo que a gente vive na dependência das imagens, a sensação que eu tinha é que as pessoas não conseguiam enxergar algumas coisas. Porque talvez se elas enxergassem, a gente não teria tanta desigualdade, tanta diferença, tantas coisas que estão aí escancaradas, de pessoas batendo na nossa janela e assim, ó, a desigualdade está aqui. E a gente continua fechando o vidro e fazendo de conta que nada está acontecendo, né? Então, esse olhar é o papel da educação, dentro e fora da sala de aula. E você está com uma exposição de Olhos no Mundo. O que exatamente significa essa exposição? O que está sendo exposto lá? De Olhos no Mundo é um projeto de esculturas e poemas que provoca o exercício do olhar, só que tirando o olhar. Então é uma exposição que as pessoas fazem primeiro de olhos vendados, elas vão tocar todas as obras. E nesse exercício de você ir para um lugar que você não sabe qual é, você não sabe o tamanho, você não sabe a cor, nada sobre as obras, o que eu tenho percebido é que de repente as pessoas se encontram sem produzir cor, sem produzir forma. E elas ainda dependem de alguém guiando nesse percurso. E nesse exercício, desde criança de 1 ano até 90 anos, que eu me deparei que realmente a gente tem que aprender a olhar, né? E quais fatores influenciam o nosso olhar? Independente de qual sentido a gente fale, seja o olhar, a audição, o paladar, a gente tem 5 mecanismos, 5 fatores que funcionam de maneira interligada. O primeiro deles é a direção da atenção. Se eu não estabelecer um foco, será que aquela informação chega? Não. A hora que eu estabeleço um foco, todas as outras informações é como se elas deixassem de ser importantes. Essa informação entrou pela atenção. Eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar da minha memória, da minha experiência anterior para começar a dar sentido para essa informação. Só que a minha memória, a minha experiência anterior, ela vem misturada com a minha expectativa. Então eu direcionei meu olhar, recebi essa informação, usei o que eu já tenho de conhecimento, mas usei também as minhas expectativas. E aí esses 3 fatores se combinam com outros 2. Um deles é meu estado emocional. Dependendo de como eu estiver, da direção que eu tenho para uma informação, das minhas experiências, das minhas expectativas e do contexto que eu vou interpretar a realidade de um jeito completamente diferente. É por isso que numa mesma situação você pode enxergar uma coisa, eu posso enxergar outra, mas a gente está olhando para um mesmo objeto, por exemplo. E no caso de uma pessoa que tem problema com drogas, Tatiana, você tem alguma experiência com isso lá na sua exposição? Como que é esse olhar de uma pessoa que faz uso e abuso de drogas constantemente? Sim. Eu não tenho uma experiência específica, né? Porque talvez alguma pessoa até tenha essa vivência, mas isso não foi exposto naquele momento. A gente tinha até a intenção de atender os jovens da POT e não houve agenda na época. Mas eu atendi criança de 1 ano a adulto. Então imagina 20 crianças de 1 ano e meio de idade, tocando nas esculturas, mexendo no mundo, né? E de repente entra uma criança, um jovem com paralisia cerebral, que para a sociedade não é capaz de enxergar, não é capaz de pensar, e ela se depara com uma obra e começa a interpretar sobre a relação que o ser humano tem com o mundo. E um adulto, por exemplo, atendi uma senhora de 50 anos que está sendo alfabetizada agora por um projeto de EJA. E ela olhava para a escultura e ela não conseguia enxergar uma figura humana na escultura. Então eu precisei tocar a mão na cabeça dela, na cabeça da escultura, no ombro e na perna para ela conseguir construir essa imagem. Então, independente se a gente teve ou não, né, pelo caminho a questão das drogas e da dependência, a gente vai aprendendo a se ver, vai aprendendo a ver o outro e vai aprendendo a ver o mundo. E nesse exercício da exposição, a gente consegue identificar muito claramente que esse é um processo complexo e que ele reproduz um pouco da nossa relação no cotidiano, né? A gente aprende a se ver assim, eu preciso da droga para estar bem, né? Eu preciso de droga para conseguir falar para você que eu te amo, né? Eu preciso de droga para me sentir alguém. Então, esse exercício da exposição tem provocado nas pessoas que a dimensão da vida é muito maior do que aquilo que a gente enxerga, o que supostamente a gente enxerga.
E talvez esse seja um exercício que possa contribuir nesse sentido. É só uma... E tem uma frase que é super interessante que fala, né? Quem é feliz não precisa de drogas, né? E na realidade essa tua exposição foi um momento em que a pessoa pôde ver isso, pôde ver o mundo de uma maneira diferente, porque na exposição até tem uma fala, não tem? Algumas pessoas falando o que a gente tem feito pelo mundo, o que você tem feito pelo mundo. Como a proposta é uma sensibilização pelos sentidos, e tirando a visão que aparentemente é por onde a gente mais vê o mundo, tem um áudio com os poemas narrados, e uma das frases começa assim: quando o ser humano entender que faz parte do mundo, muitas transformações ocorrerão. E vai discorrendo sobre temas voltados à questão da sustentabilidade, do meio ambiente, da inclusão, da alteridade. Agora, Tatiana, um dependente químico, para ele já tem essa exclusão. Ele já se sente excluído até para fazer uso de álcool e outras drogas. Como ele se sentir como parte desse mundo? Acho que se a gente desdobrar essa sensação e esse olhar, tem alguns pontos de vista que a gente pode pensar junto. O primeiro deles, Sandra, é o olhar para a própria história. O que me leva a não considerar a minha vida como algo importante, algo que simplesmente eu posso destruir com um vício. O que me leva, de repente, como mãe, ou como pai, ou como irmã, a olhar para alguém da minha família que ficou por um período de estar tentando sair das drogas, como alguém que não tem saída. Então, é o olhar que eu tenho sobre mim, é o olhar que eu tenho para uma outra relação. Então, eu acho que esse talvez seja um caminho da gente pensar na sensibilização da família e das pessoas. Lembra dos 5 fatores? Um deles é a expectativa, né? E muitas vezes a gente acha que já conhece. Não, essa é uma pessoa que usou drogas, então eu já vi isso acontecer, eu sei que ele vai repetir esse comportamento. E o bom é quando a gente descobre que pode se surpreender, né? E é isso que os tratamentos promovem. Mas eles vão exigir que a gente também desconstrua esse olhar de que não tem saída, né? Mesmo porque tem, né? Porque tem, exatamente. E você como educadora, Tatiana, o que você pode falar pra gente sobre esse olhar? A maneira de olhar o outro do dependente químico, uma pessoa que faz uso de drogas e que muitas vezes quer se libertar, porque não é fácil, mas é possível. Como olhar para ele? Esses dias eu estava conversando com os meus alunos e uma das minhas alunas disse assim, que eu começo a dar aula primeiro desconstruindo e depois eu começo a pôr ordem. A primeira coisa, quando a gente quer mudar um olhar, é fazer com que a pessoa identifique de que maneira ela pensa sobre determinado assunto. Então, como eu me vejo na experiência da dependência química, como o outro me vê. Às vezes a maneira com que você me olha, eu posso interpretar assim, ela está me julgando, né? Mas você pode não estar fazendo isso. Então, o que a educação ajuda é você se desprender desse julgamento inicial e começar a ouvir o outro, começar a olhar para o outro, começar a tocar no outro e dar chance dele se apresentar para você. E nesse exercício de se apresentar, que a gente se surpreende. Por exemplo, ontem eu atendi na visitação da exposição, a gente está com a 4ª edição que aconteceu no CIS Guanabara, em Campinas, e foi uma criança de 2 anos, a mãe e o pai. E eu vendei a mãe e o pai e deixei a menininha de 2, 3 anos guiar os dois. E aí, de repente, ela saía andando e largava os pais. Eu falava, volta, você deixou seu pai e sua mãe lá, eles não sabem onde eles estão, né? E às vezes a gente tem muitas pessoas que acontece o inverso. São os pais, são os amigos que largam, né? Então, às vezes quem está na dependência química não consegue ter uma visão clara da realidade. E se a gente larga, ele vai ficar ali, ou parado, ou ele vai ficar andando no mesmo lugar e aquele ciclo vai se repetir. E o muito interessante disso que você falou sobre a criancinha que me ocorreu o fato é o seguinte, muitas vezes as próprias crianças ensinam os pais a parar de fazer uso de álcool e de outras drogas, principalmente do álcool e do tabaco, que as pessoas subestimam o poder delas, porque são as 2 drogas que mais matam, primeiro o álcool e depois o tabaco. E geralmente tem muitas crianças que falam, pai, por que você faz uso disso? Pai, por que você faz uso daquilo? É o olhar da criança, né? É a maneira como ela olha o mundo também e como ela pode, a maneira como ela olha e como ela ainda pode olhar, que pode até fazer com que ela ajude o pai ou a mãe a se libertar de um vício. É esse o caminho. Por isso que dentro desse projeto da exposição de Olhos no Mundo, eu não tinha a dimensão que eu tinha criado um projeto que atendia todas as idades e que tocava todas as idades. Hoje, olhar aquelas 20 crianças de 1 ano e meio, né?
E quando eu contava história, que elas não conseguiam, a Maria nem fala, mas elas olhavam, e elas acompanhavam, e eu falava, me segue, e elas iam para aquela escultura e a gente conversava. E a professora falou assim, é isso, a gente tem que começar com essa idade a trabalhar a educação dos sentidos e a trabalhar essa educação da formação integral, né? E essa criança, muitas vezes, vai possibilitar aos pais aquilo que os pais não tiveram em vida, né? E essa é uma das missões, talvez, dos filhos. E, Tatiana, para a gente finalizar, tem mais uma pergunta. E se você puder responder direcionado à dependência química, vai ser muito interessante. Como um dependente químico pode se olhar no mundo? Como ele deve se olhar dentro do mundo até para conseguir se libertar das drogas? A gente precisa se conhecer, né? Uma das obras da exposição é um espelho, e esse espelho tem os continentes em jato de areia. Quando você olha para o espelho, parte do seu rosto é o mundo e parte do rosto é você. Um jovem tem que encarar o que ele é. Tem que encarar o jeito dele ser, o corpo, a forma, os desejos, a vontade e aprender a lidar com isso. Eu falei isso numa outra ocasião quando a gente conversou sobre sentimentos, né? A gente tem que aprender a lidar com aquilo que a gente é, mas não aprender a lidar para poder falar assim, eu sou isso. Eu tenho que parar de aprender a me olhar baseado na sua história. Eu tenho que escrever a minha própria história. Então, o dependente químico, muitas vezes a escolha dele pela droga, pelo cigarro, né, e se vincular a um vício, é buscando algo que ele não está encontrando nele, que ele não sabe que existe dentro dele. Então, o que a gente percebeu, e aí acompanhando essas atividades junto com os monitores, é quando alguém de repente fecha os olhos, toca um objeto que nunca viu, e descobre que a hora que ele abre o olho, aquele objeto não tem nada a ver com o que ele tinha pensado, ele repensa como ele olha para ele. E acho que a educação vai acontecer assim, se a gente tiver essas experiências dentro e fora de sala de aula, a gente possa potencializar que as crianças e os jovens tenham condições e formação para fazer as suas escolhas. Talvez as coisas continuem aí. A gente não vai ter como abolir álcool, droga ou cigarro, mas a gente vai ter como formá-los para escolherem e para saber as consequências dessa escolha. E aí, a diminuir com certeza, a diminuir esse uso e abuso. Tatiana, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e feliz de quem conseguiu assistir a sua exposição de Olhos no Mundo, mas nós vamos deixar um endereço eletrônico para alguém que quiser ver a exposição, um blog. Ela é uma exposição itinerante, então o convite fica, a gente deve voltar numa outra edição. Essa quarta edição que aconteceu em Campinas, agosto, setembro, teve o patrocínio do FIC, da Prefeitura de Campinas, que foi um edital aí de difusão da cultura, e aconteceu no CIS Guanabara, e eu estou aberta, é um projeto pronto que cresce à medida que ele dialoga com as pessoas e que eu espero que ele possa ter outros momentos e que vocês que não viram fechem os olhos para ver. Com certeza. E fazendo um link com o que a Tatiana falou e com a Instituição Padre Haroldo, o que a gente pode dizer é o seguinte: a Instituição Padre Haroldo trabalha com uma trilogia de laborterapia, espiritualidade e grupos de ajuda, grupos de apoio. E o que a Tatiana falou sobre o olhar é muito o que a Instituição Padre Haroldo faz nos grupos terapêuticos, que é a pessoa se entender, ela descobrir o porquê que ela entrou no submundo das drogas e, principalmente, como sair do submundo das drogas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre a Instituição Padre Haroldo, escreva para a gente. Acesse o site Instituição Padre Haroldo, www.padreharoldo.org.br. Telefone 19 3794 2500 e e-mail independente@tvseculo21.org.br. Escreva para nós. Caixa Postal 1000, Campinas, São Paulo. CEP 13 012 970. A você que nos assistiu, tenha uma santa e abençoada semana. Te espero na próxima, se Deus quiser.